Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de Sociologia para a primeira série do Ensino Médio com o tema Discurso Racista, Teorias que Excluem. A metodologia a ser utilizada em sala de aula será a metodologia ativa de rotação por estação. Vamos aproveitar bem esta aula porque vai ser muito importante para nós. A habilidade, segundo o currículo essencial a ser adquirida pelo aluno, será de identificar, analisar e discutir o tema sobre discursos racistas e entre outros assuntos que virão. Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa aula sobre discurso racista, parte 2. Vamos entrar, então, e relembrar todos os momentos anteriores. Não sei se é triste a situação antiga, a situação que passava o pessoal, ou se é triste a situação que estamos vivendo hoje, sem uma história, sem um conhecimento. Afinal de contas, quem somos nós? Qual o nosso DNA? Qual a nossa ancestralidade? Será que algum desses já foi os nossos parentes? Ou o sangue deles está na nossa veia? Vamos lá, pessoal. Vamos refletir e responder mais essas perguntas, porque faz muito bem adquirir conhecimento. Pergunta é, hoje é o que é mais comum pensar. Existem culturas que são melhores do que as outras? Será? Quais? Cada cultura possui sua história e seu valor? Ou não tem valor e não tem história nenhuma? O homem é um animal amarrado às teias de significados que ele mesmo teceu? Será? Ou não? Justifiquem, dê a sua opinião, aproveitem, discuta com o coleguinha do lado. Vamos parar o vídeo e dar mais um tempinho para podermos discutir. Tudo na vida tem um começo, né? Um meio e um fim. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma época e tudo tem um fato. E desse fato queremos começar uma nova discussão. Depois que aprendemos um monte de coisinhas importantes, vamos aumentar mais esse repertório? Você sabe o que é etnocentrismo? Não? Ou sim? Você já ouviu falar sobre zoológicos humanos? Vamos discutir sobre esse assunto? Paramos mais um pouquinho o vídeo. O fato distorcido de uma época é o zoológico humano. Os chamados zoológicos humanos foram populares na Europa e nos Estados Unidos entre 1870 e 1940. Eram exposições coloniais que exibiam para as populações das metrópoles os nativos da colônia, exemplares étnicos de mulheres, homens e crianças da colônia africana, americanas e asiáticas eram levados à força para a Europa e colocados em um cercado com grades e decorado com plantas e choças. Esse tipo de atitude demonstra uma visão de mundo etnocêntrica. O etnocentrismo é a tendência de ver o mundo tendo como referência a sua própria cultura e a crença de que ela é superior às demais. Dando sequência à explicação desse trágico padrão,
O etnocentrismo é o comportamento segundo o qual você avalia os outros povos a partir de sua própria cultura. O problema do etnocentrismo é que ele não permite compreender como os outros pensam, já que de antemão eu julgo os outros conforme os meus padrões, de acordo com os valores e as ideias partilhados pela minha cultura. Agora temos o relativismo cultural, que possibilita um maior afastamento dos preconceitos, da discriminação e da intolerância, sendo o oposto do etnocentrismo, tão presente em nossa sociedade e tão violento contra as diferenças. O não aceitamento é muito complicado dentro da nossa sociedade. Mas também temos o multiculturalismo. Consiste na coexistência de várias culturas em um mesmo espaço, de forma que uma não suprima a outra, mas sim que elas estabeleçam inter-relações que, em alguns casos, dão origem às novas culturas. Este é um fenômeno típico do mundo globalizado e conectado pela rede digital. Beleza, né? 2 para superar 1. Depois dessa explanação, podemos pensar no que desejamos evitar e o que queremos cultivar, ou seja, a relação com as diferenças culturais do etnocentrismo, que traz grupos e pessoas que consideram que sua cultura é superior em relação às outras culturas. A sua comida é melhor, seu povo e seus modos de viver são melhores. Viver são melhores. Julgar-se superior e dominador. Exemplo, a xenofobia, o racismo e preconceitos é uma postura violenta que não devemos ter. Em relação à segunda, que nós queremos cultivar, postura em relação ao relativismo cultural, postura de se colocar no lugar do outro sem julgá-lo, entender a diferença do outro. Para Franz Boas, não existe culturas melhores ou piores, superiores ou inferiores, e nenhuma serve de modelo para a outra, pois estamos aqui para transmitir conhecimento um para o outro e passar adiante. Refletindo mais uma vez sobre a frase de Marcel, o domínio da vida social é essencialmente o domínio da diferença. Vamos então realizar uma discussão em sala de aula agora. Você está preparado para essa discussão? Então, galera, bora lá. Pesquisar na escola e nas mídias sociais sobre essas perguntas. É necessário ser antirracista. Racismo. Qual a proporção de pessoas negras e brancas em sua rua? E como fica essa proporção no caso da sua escola? Você conhece muitos médicos e advogados negros? Você já viu algum diretor de empresa negro ou negra? Como você reage às piadas racistas? Ou o antirracismo? Informe-se e questione-se sobre o racismo. Enxergue a negritude. Responsabilize-se em lutar contra o racismo. Estude, consuma, reconheça e valorize a cultura negra. Transforme seu ambiente de trabalho. Respeito é tudo, gente. Vamos fazer esse trabalhinho? Que tal em grupo? Em setembro, chegará o Dia da Consciência Negra, em que a escola faz um projeto conforme está solicitado no currículo escolar. Então, vamos saber mais sobre o assunto para apresentar nossos conhecimentos a todos. Uma dica é ir visitar o Museu Afro no Parque Ibirapuera, em São Paulo, pessoalmente ou online. E vamos levar essa reflexão para que possamos dar o melhor de nós. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não do Brasil sem o povo negro, de Januário Garcia.
Graças a todos, grata, 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 pelas discussões calorosas e a troca de conhecimento. Lembre de levar e trazer mais falas para a próxima aula. Aqui estão as referências. Visite o blog para buscar mais conhecimento e realizar as atividades solicitadas em sala de aula. Abraços a todos, até a próxima aula.